Você alguma vez já esteve diante de uma dessas situações? Um momento em que percebeu algo sobre você mesmo. Uma atitude que talvez precisasse mudar. Uma escolha que, no fundo, você sabia que poderia ter sido diferente. Uma verdade que chegou até você por meio de uma conversa, de uma reflexão ou até de um momento de silêncio. E o mais curioso é que, muitas vezes, o problema não está em não perceber. Nós percebemos. Algo dentro de nós reconhece. Mas, mesmo assim, nem sempre fazemos aquilo que essa percepção parece nos convidar a fazer. Por que isso acontece? Por que algumas verdades conseguem transformar a nossa maneira de pensar, enquanto outras passam diante de nós sem produzir nenhuma mudança? Será que algumas verdades são difíceis demais de enxergar? Ou será que, em alguns momentos, existe algo em nós que prefere não olhar com tanta atenção? Existe algo curioso sobre a maneira como lidamos com a verdade. Muitas vezes imaginamos que o nosso maior problema é não encontrá-la. Pensamos que, se tivéssemos mais conhecimento, mais informações ou uma compreensão mais clara das coisas, finalmente saberíamos o que fazer. Mas talvez a questão seja mais profunda. Porque existem momentos em que a verdade chega até nós de maneira simples. Ela pode aparecer em uma conversa sincera, em uma palavra que nos incomoda, em uma situação que revela algo sobre nós mesmos, em uma percepção que surge quando estamos em silêncio. E nesses momentos acontece algo interessante. Antes mesmo de conseguirmos explicar completamente aquilo que percebemos, existe uma parte de nós que reconhece. É como se em algum lugar dentro da consciência já soubéssemos que aquela percepção tem algo verdadeiro. Mas reconhecer uma verdade e permitir que ela transforme a nossa vida são coisas diferentes. Uma pessoa pode ouvir algo verdadeiro e imediatamente procurar uma explicação para afastá-lo. Pode encontrar motivos para justificar suas escolhas. Pode mudar o foco daquilo que incomoda. Não necessariamente porque aquela verdade seja falsa, mas porque ela revela algo que exige uma mudança. E mudar nem sempre é confortável. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja apenas: eu consigo perceber a verdade? Mas, o que eu faço quando a verdade se apresenta diante de mim? Talvez uma das coisas mais difíceis de perceber seja que a mesma verdade pode produzir efeitos completamente diferentes em pessoas diferentes. Duas pessoas podem passar pela mesma situação, ouvir a mesma frase, receber o mesmo conselho, e ainda assim, uma delas pode sair transformada, enquanto a outra continua exatamente no mesmo lugar. Por que isso acontece? Talvez a diferença não esteja apenas naquilo que foi ouvido. Talvez esteja na maneira como cada uma recebeu aquilo que ouviu. Existe uma diferença entre escutar uma verdade e realmente dar atenção a ela. Escutar é um ato momentâneo, mas ouvir profundamente envolve abertura. Envolve permitir que aquilo que chegou até nós tenha espaço para revelar algo que talvez preferíssemos não enxergar. E essa talvez seja uma das grandes escolhas que fazemos todos os dias. Que medida damos às coisas que chegam até a nossa consciência? Algumas pessoas dão grande valor ao reconhecimento, à opinião dos outros, às próprias justificativas ou à necessidade de estar sempre certas. Outras aprendem pouco a pouco a valorizar também aquilo que as confronta, aquilo que mostra algo que precisa ser compreendido, porque nem toda verdade chega para nos confortar. Algumas chegam para nos despertar. E talvez seja justamente nesse momento que a nossa liberdade aparece.
não no fato de a verdade chegar, mas na decisão sobre o que faremos quando ela chegar. Talvez exista uma razão pela qual algumas verdades, quando são acolhidas, parecem abrir caminho para outras. Uma pequena percepção pode se transformar em uma grande mudança. Um reconhecimento sincero pode trazer novas compreensões. Um momento de humildade pode revelar aspectos de nós mesmos que antes permaneciam escondidos. É como se, ao dar espaço para uma verdade, a nossa consciência se tornasse mais sensível para perceber outras. Mas o contrário também pode acontecer. Quando uma verdade aparece e nós escolhemos constantemente afastá-la, algo dentro de nós pode começar a perder a capacidade de ouvi-la. Não porque a verdade deixou de existir, não porque a luz deixou de iluminar, mas porque criamos obstáculos entre nós e aquilo que ela revela. Às vezes, esses obstáculos são construídos por justificativas que repetimos muitas vezes, por hábitos aos quais nos apegamos, por valores que colocamos acima daquilo que a consciência nos mostra. E pouco a pouco, aquilo que antes nos incomodava deixa de incomodar. Não porque tenha se tornado correto, mas porque nos acostumamos com a sombra. Talvez nosso maior perigo seja receber luz suficiente para perceber algo, mas escolher cobri-la para continuar vivendo da mesma maneira. E quem sabe seja por isso que a pergunta mais profunda não é por que não encontramos a verdade, mas sim, quando a verdade encontra a nossa vida, nós permitimos que ela a ilumine. Talvez ao longo da vida todos nós recebamos momentos em que alguma coisa ilumina uma parte de nós, uma percepção, uma consciência, uma verdade que chega de maneira silenciosa, mas que nos convida a olhar para algo que antes preferíamos não ver. E talvez a grande diferença não esteja apenas na luz que recebemos, mas na forma como respondemos a ela. Porque algumas pessoas, quando percebem algo verdadeiro, permitem que essa percepção transforme, pouco a pouco, a maneira como vivem. Outras, talvez por medo, apego ou conforto, encontram maneiras de afastar aquilo que a luz revelou. Mas existe algo importante. A luz não deixa de existir porque escolhemos não olhar para ela. A verdade não deixa de ser verdadeira porque decidimos cobri-la. A pergunta que permanece é: o que fazemos quando a luz ilumina algo em nós? Nós permitimos que ela entre? Ou procuramos novamente alguma forma de cobri-la para continuar vivendo como antes? E talvez essa seja uma das perguntas mais profundas que podemos fazer a nós mesmos. Não apenas se conhecemos a verdade, mas qual é a medida que damos a ela quando ela chega até nós? Talvez seja exatamente sobre isso que Jesus estivesse nos convidando a refletir. Quando Jesus falou sobre uma lamparina colocada em um lugar alto e não escondida debaixo de um cesto ou da cama, não estaria nos convidando a colocar a verdade em um lugar de destaque dentro de nós, permitindo que ela ilumine tudo aquilo que ainda permanece oculto em nossa própria consciência? Quando disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem, não estaria nos convidando a refletir sobre quais vozes temos escolhido ouvir? Será que temos dado mais atenção aos valores do mundo do que à voz do Espírito Santo falando à nossa consciência? E não seria justamente a medida de importância que damos à sua palavra, a medida com que receberemos ainda mais da sua verdade? E quando afirmou: ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Não estaria Jesus revelando que quem acolhe a verdade recebe ainda mais luz, enquanto quem continuamente a rejeita
vai perdendo a sensibilidade até para aquilo que antes conseguia perceber. Depois dessa reflexão, ouça novamente estas palavras de Jesus que foram relatadas no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 25. Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Agora que refletimos sobre estas palavras de Jesus, gostaríamos de deixar em aberto uma pergunta que possamos nos fazer ao final de cada dia. Que lugar eu tenho dado à verdade quando ela ilumina a minha consciência? Se esta reflexão ajudou você a olhar para essa passagem por um ângulo que ainda não havia percebido, compartilhe nos comentários a sua impressão. Será muito interessante continuarmos a refletir juntos. E se você aprecia esse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever no Consciência Sem Cortes, que a cada novo vídeo possamos aprender juntos a ouvir com mais atenção aquilo que realmente ilumina a nossa vida. Até o próximo encontro.